Como que funciona no escritório hoje? A gente divide em 3 grandes áreas, digamos assim. A gente divide no planejamento financeiro, que está necessariamente conectado ao planejamento que a gente chama de planejamento técnico, que é o planejamento que envolve todas as questões de melhorias técnicas, de atendimento ao cliente, de melhorias técnicas relacionadas a controle de prazos, de melhorias técnicas relacionadas a indicadores de tempo de resposta de cliente, o que a gente consegue fazer dentro das nossas limitações também de tecnologia. E a gente também tem uma terceira linha de planejamento, que é um planejamento de comunicação, né? A gente pensar como é que as pessoas querem nos ver enquanto escritório. Dentro desse planejamento de comunicação, né, a palavra de hoje é o branding, mas tem outros braços, né, que a gente pode falar. Se faz sentido para a gente crescer uma nova área, se a gente tem algumas perspectivas. Então a gente divide em 3 que acabam se desdobrando. Na parte do financeiro, a gente tem vários indicadores. Então, a gente mede faturamento, a gente mede despesa, a gente mede margem, a gente tem todas essas questões mapeadas. E, de novo, não é nada estratosférico. É uma coisa simples, que é muito execuível, né? E aí, a gente faz anual, mas a gente vai medindo de 3 em 3 meses, assim, né? A gente vai sempre modificando isso. O que nós começamos a fazer para tentar manter o planejamento estratégico? Dentro do planejamento estratégico trimestral, a gente criou metas mais enxutinhas para que a gente pudesse validar toda semana. Então, é até uma técnica que o pessoal da parte de desenvolvimento usa muito, né? A gente aprendeu isso, na verdade, com os nossos clientes, que eles usam muito isso. Então, todos os dias a gente faz uma reunião super rápida, assim, quando é muito longa, são 15 minutos. Então, a gente passa pelas tarefas do dia, que estão alinhadas com o objetivo maior, e aí a gente diz, hipoteticamente, para dar um exemplo para quem vai nos ver depois. Hoje eu tenho uma grava de instrumento para poder fazer, eu tenho uma reunião com um cliente às 14, eu preciso fazer a entrega de uma revisão de um contrato, eu preciso realizar, enquanto gestor, algumas atribuições financeiras, e eu preciso, hipoteticamente, realizar um relatório, produzir um relatório de vários processos para uma determinada empresa. Então, é esse. Aí no dia de amanhã, a pessoa faz a mesma coisa. O que ela conseguiu, se não conseguiu fazer, por quê, mas é super rápido. Então, eles chamam de daily, né? Então, a gente faz isso todos os dias, 15 minutinhos a gente usa para poder fazer isso. E isso nos ajuda demais, porque não nos distancia daquilo que a gente objetivou lá no nosso plano estratégico, né? A gente não fica muito longe. Agora, na parte técnica, tanto do consultivo quanto do contencioso, nós estamos completamente centralizados no Astreia. A gente não tem nada fora do Astreia. Então, qual é o tipo de informação que a gente extrai do Astreia dentro do planejamento estratégico e dentro das perspectivas semanais e diárias? Primeiro ponto que é muito importante, o Astreia te dá a previsibilidade antes da coisa acontecer. Por que isso acontece? Como ele faz o push da movimentação e não da publicação, você consegue saber que vai ter uma publicação antes mesmo dela acontecer. No sistema antigo, nós éramos intimados tinha publicação, intimação, publicação, e só então eu tomava nota. Só que isso, meu prazo já estava correndo, né? Exclui-se o dia inicial da publicação, inclui-se o dia do fim. Como eu recebo antes no Astreia, a gente consegue ter uma maior previsibilidade. Vai sair aqui, então a gente já sabe que semana que vem tem esse prazo para poder ser cumprido. Então esse é o primeiro ponto que é muito bom. A gente consegue medir volume antes dele ser um volume de trabalho. As nossas decisões hoje elas são muito mais ponderadas e a gente toma elas com muito mais tranquilidade, porque a gente já errou, já consertou, mas muito mais que isso, na hora de fixar o planejamento, a gente tem um lastro. Então eu não falo, eu quero crescer 100%. Tá bom, mas por que você quer crescer 100%? De onde você está tirando isso? Você sonhou, dormiu, sonhou, acordou e pronto. E não adianta esse papo de falar, não, eu sou preparado. O que vai te dar isso é o planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico, ele, principalmente no início, ele te dá uma disciplina de negócio grande para um negócio pequeno.
Quando você tem um planejamento estratégico e você estabelece, por exemplo, um prolabore ou uma retirada mensal fixa, né, que é quase isso, às vezes você não tem a empresa arregimentada, você tem a disciplina do planejamento estratégico. Então você vai dizer, qual é meu salário? 2.000. Faça chuva ou faça sol, você vai tirar religiosamente, é quase um sacerdócio, né? Você vai tirar os R$ 2.000 ali, e se no final do ano a empresa te der lucro, você faz uma distribuição de dividendos que é um valor maior, e aí você faz uma medida maior. Então é o planejamento estratégico que vai te dar essa disciplina. A gente teve uma ação muito legal esse ano, para poder dar exemplo, e o planejamento estratégico esse ano nos ajudou assim, a passar por os momentos mais difíceis. Esse ano não, na verdade 2020, né? Março, abril e maio foram meses extremamente traumáticos para o escritório. Em todos os sentidos, não só pela questão humanitária, mas assim, para poder falar no linguajar do advogado, em questão de faturamento, a gente despencou, né? A nossa inadimplência estourou e, portanto, meses complicados, assim como foram para todos, né? E um cliente me marcou demais, porque ele teve no escritório, ele é nosso cliente há uns 4 anos, e é aquele cliente que sempre honrou rigorosamente com os pagamentos ao longo desses 4 anos. E ele foi ao escritório, agendou uma reunião, eu imaginei que fosse para poder fazer uma reestruturação de dívida, porque a coisa estava pegando para ele, e ele disse, Heitor, eu não consigo pagar os honorários de vocês daqui adiante, então fique à vontade para poder renunciar a tudo que você tem conosco, porque meu ponto eu não consigo pagar. Então estou sendo transparente. Se a gente não tivesse planejamento estratégico, a gente não teria caixa e fôlego suficiente para poder suportar algumas extravagâncias que a gente fez. Como, por exemplo, sentar com esse cliente e dizer, não, tudo bem, você não pode pagar agora, vamos repensar isso aqui, vamos reduzir os honorários, de repente a gente deixa de prestar uma consultoria numa área específica, que está sendo mais custosa, e ela vai estar meio desativada agora. E eu não estou dizendo que as pessoas precisam fazer isso, só que está na nossa cultura, está no nosso DNA fazer isso, e a gente precisa ter fôlego para fazer essas extravagâncias. Então esse é mais um caso que a pandemia e o planejamento estratégico nos permitiu. Se você fosse sabotar a todo tempo dentro do escritório, dentro da gestão e enquanto advogado, esquece planejamento estratégico. Mas esquece também a ideia de que você pode chegar no lugar que você espera. Porque essa linha ela vai ser completamente incongruente. Pode ser que você chegue no seu sucesso, entre aspas, mas é o que eu te falei, você sonhou em ser advogado penal e vai ter sucesso no previdenciário. Eu não sei se é exatamente isso que você quer. Eu acho que o desafio é criar um planejamento estratégico que seja simples o suficiente para ser cumprido, mas ao mesmo tempo que seja desafiador o suficiente para poder te mostrar o caminho.